Boa tarde, 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando da abertura dos trabalhos no Legislativo Carioca nesta quarta-feira, que teve a presença do prefeito Eduardo Paes. Veja com Sérgio Costa. A sessão foi aberta com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Os parlamentares participaram da cerimônia de hasteamento das bandeiras. O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Caiado, fez um balanço das conquistas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nos últimos 2 anos, a Câmara Municipal foi a Câmara mais produtiva do Brasil e que ganhou, inclusive, o diamante de transparência, muita luta e dedicação. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro retomou os trabalhos legislativos após o recesso parlamentar, com o discurso do prefeito do Rio, Eduardo Paes, sobre objetivos para 2023 e considerações da situação do município. Demonstrando de maneira muito objetiva o nosso respeito para com essa casa e a necessidade que o Poder Executivo tem de ter a parceria, o apoio dos senhoras e senhores vereadores, obviamente respeitando, ter a parceria e o apoio não significa dizer a aprovação ou aplauso para todas as matérias aqui encaminhadas, vereador Siri, mas também, obviamente, permitindo o livre e contraditório e o aperfeiçoamento das matérias, que muitas vezes são matérias que são polêmicas e que precisam ser discutidas por essa casa. O que o prefeito aqui colocou na sua leitura foi até agradecimento em vários aspectos das aprovações que o Executivo enviou para a Câmara da lei que foram aprovadas. O Norte, e quando fala de maior orçamento da história, a Câmara aprovou uma mini reforma fiscal, uma mini reforma tributária, doou recursos para a Prefeitura, como foi citado, aprovou o Reviver Centro, aprovou a questão do transporte público. Então, os projetos que chegam aqui são colocados como prioridade aqueles que afetam a governabilidade e afetam a cidade como um todo na prestação de serviço do cidadão. O prefeito Eduardo Paes destacou também que as contas do município estão equilibradas, sem dívida e com índice de investimento, mas pediu atenção para o ano de 2023, reforçando a importância de se compreender as execuções orçamentárias. Você não pode ter o governo central tomando uma decisão sobre um tributo que é partilhado em todos os entes da federação, inclusive os 5 mil municípios brasileiros, e simplesmente você chega no meio do ano, diminui esse imposto, aumenta a sua grana, porque o governo federal tem condições, ele emite moeda, ele é dono da maquininha, emite moeda, enfim, aumenta os outros tributos e reduz aquilo que impacta na vida dos municípios. Uma cidade como o Rio e São Paulo até aguentam esse impacto, tanto que eu aguentei, estamos aqui em saúde financeira boa. Mas quem é que aguenta tomar uma pancada dessa? Hoje foram inaugurados os painéis eletrônicos de votação. Os terminais de votação ficam na mesa de cada vereador, agora com identificação por biometria. São 2 grandes painéis eletrônicos de alta resolução que vão garantir transparência e interação entre parlamento e a sociedade. A partir das novas telas, tanto vereadores e a população vão poder ter informações essenciais na hora da votação. Foram analisados na sessão os vetos do Poder Executivo a projetos de lei aprovados pelos parlamentares. 3 vetos foram rejeitados e seguem para promulgação. Apenas um veto, neste caso parcial, foi mantido sobre as condições necessárias para a reabilitação social das pessoas com deficiência visual. Veja agora alguns projetos que estão na ordem do dia da sessão que começa às 2 da tarde. Um deles trata da valorização e da inclusão das pessoas com deficiências, nanismo e doenças raras na publicidade do município. Um outro trata da fixação de cartaz informativo nos serviços públicos da cidade. Também na ordem do dia, o projeto sobre o funcionamento dos carros de food truck na Cinelândia. E ainda o projeto que institui o sistema de avaliação de riscos de incêndio nos bens imóveis do município.
O número de filmagens na cidade do Rio em 2022 superou as expectativas. E a Rio Filme acredita que este ano pode haver um aumento de 30%. Mas as boas notícias na área do audiovisual não ficam por aí. Foi prorrogada para 2030 a isenção do IPTU dos prédios das empresas da área. A lei, já sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, foi aprovada pelo Legislativo Carioca. Este é um grande estímulo para o setor, responsável pela geração de cerca de 4 mil empregos diretos na cidade. Os detalhes com Ingrid Bart. A isenção fiscal e outros incentivos são responsáveis por classificar o Rio como o principal centro cinematográfico do país, responsável por mais da metade dos filmes nacionais e por 90% do faturamento do setor. Não só da indústria do audiovisual, mas a indústria criativa é a indústria que alavanca o Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio. E no mundo é considerada a indústria locomotiva da economia dos países. No Rio, em média, essa indústria responde por 5% do PIB. No Brasil, só no audiovisual, somos mais de 300 mil empregos gerados. A cidade do Rio já teve 198 cinemas de rua nos anos 1960, mas hoje conta com apenas 8 que serão beneficiados com essa isenção. Então, essa isenção do IPTU para o cinema de rua é um equilíbrio, de alguma forma, nessa competitividade. Então, o cinema de rua consegue investir isso em melhorias, em ter melhores filmes, em ter, enfim, melhor serviço para a comunidade do seu entorno. O objetivo da lei, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, é incentivar o crescimento dessa indústria através da isenção de IPTU para imóveis usados por empresas do setor. O benefício, que seria encerrado no final do ano passado, passou a ser válido até final de 2030. Depois dessa pandemia, depois da questão do Covid, a gente, principalmente a área de audiovisual, de cultura em geral, teatros, cinemas, enfim, as produtoras ficaram realmente sem ter como trabalhar. As produtoras não puderam produzir, não podiam ir para a rua e tal, e as salas de cinema totalmente fechadas. 4 perfis de negócios da indústria cinematográfica serão contemplados com a lei: laboratórios, estúdio de filmagem e de sonorização, locadoras de equipamentos de iluminação e distribuidores que se dedicam exclusivamente a filmes brasileiros. É um incentivo para que as empresas não só fiquem aqui, mas que retornem. Na última década, a gente perdeu muitas empresas saíram daqui, segmentos inteiros, como publicidade, dublagem, praticamente acabaram no Rio de Janeiro. E isso a gente vê também por conta dos incentivos que são encontrados em outros estados e outras cidades do Brasil, além do custo no Rio de Janeiro, não só para essa indústria, mas para todas as indústrias, que ficou praticamente proibitivo. Segundo a Agência Nacional de Cinema, o setor movimenta 25 bilhões de reais por ano, o equivalente a 0,46% do PIB brasileiro. Ainda de acordo com a Ancine, a indústria do cinema emprega cerca de 98 mil pessoas em todo o país. No ano passado, a Prefeitura lançou o maior investimento em audiovisual da história da cidade através do Programa de Fomento. Foram cerca de 55 milhões de reais, valor 176% superior a 2021. O Rio de Janeiro sempre foi o berço da cultura. O Rio de Janeiro sempre foi muito criativo. E como qualquer setor da economia, o audiovisual ele tem que ser cuidado. Ano a ano tem que ter processos, tem que ter projetos para o audiovisual do Rio de Janeiro. E foi isso que ao longo dos últimos 2 anos a gente veio trabalhando com o mercado, entendendo o que o mercado precisa. Ou seja, o Rio de Janeiro é o lugar do audiovisual. E agora a gente fala sobre inclusão no Carnaval. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência disponibilizou as letras dos sambas das escolas do Grupo Especial do Rio na linguagem de sinais. Eu mostro para você. Ao longo de décadas, eles pareciam invisíveis para a sociedade. No Brasil, 10 milhões de pessoas são surdas e sofrem com outros problemas, como a falta de políticas públicas e oportunidades profissionais. Mas na cidade do Rio, este cenário começa a mudar.
A Câmara Municipal do Rio aprovou leis e criou ferramentas para modernizar e ampliar a legislação voltadas para a acessibilidade da pessoa com deficiência auditiva. No site da Casa Legislativa é possível contar com recursos como a ativação do intérprete virtual de linguagem brasileira de sinais. Na Rio TV Câmara, a tradução simultânea de todas as sessões plenárias transmitidas existe desde setembro de 2021. E a inclusão das pessoas com surdez chega também ao Carnaval. A partir desse ano, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência vai disponibilizar as letras dos sambas das escolas do Grupo Especial do Rio na linguagem de sinais. Os vídeos com os sambas de 2023 já estão nas redes sociais da Secretaria. Senhor, que verdade mudarei em suas mãos, Padre Miguel. A Secretaria, há 4 anos, tem uma central de Libras, que há 4 anos já produz esses sambas, já faz esse trabalho. Eles foram levar isso para as escolas de samba, quer dizer, fizeram essa gravação, chamaram outros intérpretes do grupo, né, dos surdos, e foi um engajamento, assim, mais de 100 pessoas estão aí juntas para fazerem isso, e aí foi tão gostoso, e a gente fez isso através deles, vamos levar isso para os diretores de escola de samba, né, para que a gente juntasse essa apresentação nossa usando a potência das escolas, né, para levar isso para dentro desses outros territórios. Apaixonado por carnaval, Everaldo Alves Pereira, que é professor de Libras, conta como foi a preparação para traduzir as letras dos sambas das escolas do Grupo Especial. Nós estamos aqui traduzindo esses sambas enredos. A primeira coisa que a gente recebe é o texto. Então a gente não faz sozinho, não. A gente tem um ouvinte que está com a gente fazendo toda a tradução do texto e tudo mais. E ele me dá essa tradução e eu pego essa tradução e tudo e faço a adaptação. Na hora que eles vão gravar, você quase que sem... Pela dinâmica de corpo deles, a gente quase... É isso que a gente quer. Pega um ritmo, né? Transmita esse ritmo para a pessoa que precise... que não ouça, né? Que precise entender, sentir esse ritmo. Um banho de axé pra purificar, um banho de axé nas águas de Oxalá. Cavaco e viola, a velha linhagem, atenção monarco, essa homenagem. A revolução começa agora, onde o povo fez história e a escola não contou. O bem bom convidou minha Vila Isabel, nessa festa olha pro pé, sou eterno de Noel, o tambor da swingueira. Muito bacana, né? Viva a inclusão. E a gente fica por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. E logo mais, às 19h40, na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia.